muito de costume, estava sendo colocado na parede, ou pelo menos estavam tentando colocar Jesus Cristo na parede, com relação a algumas questões. Aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles líderes religiosos da época, estavam querendo ser maiores que Jesus, e muitas das vezes, maiores que a própria palavra de Deus. E não mediam esforços nenhum para mostrar a sua capacidade de adoradores de Deus, de mostrar a sua condição de grandes guardadores da lei. Ou seja, a sua condição de grandes cristãos que eles achavam que eram. Que eles tinham dentro de si, dentro do seu conceito, da sua concepção, que eles eram. E que Jesus Cristo, na sua forma amorosa de honrar o Pai, na sua forma amorosa de honrar as pessoas, na sua forma amorosa de tratar as coisas que se relacionavam ao nome de Deus, na sua forma simples e objetiva, era questionado. E neste momento aqui, Jesus Cristo mais uma vez é questionado. Por simples atitude, que a princípio não teriam nenhum valor e não precisariam ser colocadas em questão. Adorar ao Senhor Jesus Cristo requer algumas atitudes, como Jesus Cristo ensina aqui. Para estes homens, dando uma liçãozinha nele, mas como tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, a lição vale para os nossos dias também. Vale para esses momentos que nós vivemos aqui na casa de Deus, ou para os momentos que nós vivemos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo, em qualquer lugar onde nós andamos. Afinal, adoração é estilo de vida. E estilo de vida de adorador não se vive só dentro de igreja. Nós não colocamos uma roupa de adoradores para vir para a nossa igreja. Não. Adoração é estilo de vida. Você traz aqui aquilo que você vive. Você vem para a presença do Senhor nosso Deus com aquilo que você vive lá fora. Então, se lá fora você representa bem, honra bem o nome santo do Senhor Jesus Cristo, quando você entrar por aquelas portas, Jesus vai olhar para você e vai dizer: está chegando um verdadeiro adorador. Agora, se lá fora eu vivo, como diz o verso aqui, como um hipócrita, ou vivo lá a meu bel prazer, eu cumpro fielmente o que diz Eclesiastes 11, ando pelo caminho do meu coração, pela vista dos meus olhos, faço o que me dá na vida, na teia, como diziam os antigos. Não me importa em momento algum com a minha vida espiritual. Quando eu entro por aquelas portas, por mais que eu vá exercer qualquer atividade dentro da igreja na hora do culto, Jesus Cristo olha para mim e diz: lá está entrando alguém que precisa de misericórdia. E é essa a mensagem que Jesus Cristo quis dar àqueles homens. Vocês não são o que pensam que são. Vocês precisam de transformação. E nós, muitas vezes, não somos o que nós pensamos que somos. Carecemos da misericórdia do Senhor nas nossas vidas. E isso é o que o Espírito Santo de Deus nos traz nessa noite. E essa mensagem ela é dividida em alguns tópicos, e o primeiro tópico diz assim: se quisermos adorar com o coração, não podemos supervalorizar rituais. Repita comigo: não podemos supervalorizar rituais. Lá em casa, quando
a criançada chega e entram de dentro de casa, vindo do colégio, seja lá de onde for, é meio que automático. Eles vão direto para pegar alguma coisa para comer. É meio natural isso. Principalmente o seu Fernando. O seu Fernando olha na fruteira, né, e lá está cheio de banana. Ele vai lá, e daí a Usana já grita: Fernando, você lavou a sua mão? Ah, mãe, só vou comer uma banana, não vou comer a casca. Vai lavar a mão. Assim é com o Vinícius. Até eu já aprendi. Eu chego do trabalho de tarde, o primeiro lugar que eu vou é na pia. Porque se ela perceber que eu fui fazer alguma coisa sem lavar a mão, ela já me fala. Ou seja, é um ritual típico de toda a família que tem aqui. Não é assim, Juscelio? Hã? Hein, Gi? Quantas vezes você deu bronca nas meninas? Hein, Adilis? É um ritual necessário. Faz parte da higiene. Não faz? Tem que ser feito. Tem que ser feito. E neste momento aqui, nessa passagem que Jesus Cristo, nesse debate que Jesus Cristo tem com aqueles homens, com aqueles doutores da lei, com aqueles cristãos da época, com aqueles líderes religiosos, eles cobraram Jesus Cristo. Por que os discípulos de Cristo comiam sem lavar as mãos? Aparentemente é algo natural de se questionar. Mas nós entendemos e podemos entender que a vida que Jesus Cristo vivia, que os discípulos viviam, era a vida de rua. Eles andavam na rua. Jesus Cristo, quando foi para nascer, não tinha nem onde nascer. Então começa lá do seu nascimento uma vida de peregrinação. Então eu entendo como muitas vezes natural os discípulos chegarem em algum lugar e com fome, cansados de andarem com Jesus Cristo, porque nós vemos que Jesus Cristo não parava, e pegarem alguma coisa para comer. E de repente não ter uma pia ou algum lugar onde pudesse lavar as mãos. E por isso eles foram criticados. Por isso eles foram questionados. Mas aqui existe, dentro desse contexto, algo que nós precisamos entender. Esses homens aqui, estas pessoas aqui, eles não estavam querendo pegar Jesus Cristo ou os discípulos simplesmente no fato deles não lavarem as mãos. Eles estavam querendo dizer o seguinte: eles eram diferentes e eles faziam a diferença, porque esse era um dos rituais que eles cumpriam exageradamente. Tanto cumpriam que quando eles saíam para ir para as praças ou para ir realizar alguma coisa na cidade, quando eles voltavam para as suas casas, a observância da lei, do ritual era tão grande, que como eles tiveram contato com os gentios, com as demais pessoas que não faziam parte do seu grupo, eles tomavam banho. Eles chegavam ao extremo de tomar banho, porque eles tiveram contato com aqueles que não eram judeus. Eles trocavam de roupas, porque eles entendiam que ao tocar nas pessoas que não faziam parte do seu contexto, ao esbarrar dentro lá do mercado onde faziam suas compras, ou aonde você imaginar, eles entendiam que o fato de ter tocado nas vestes daquela pessoa os deixou impuros. É a supervalorização de um ritual, é a supervalorização de algo que chega a ser absurdo. A acusação que eles estavam
trazendo para Jesus Cristo naquela hora, não era o simples fato de não se lavar as mãos, mas era de que Jesus Cristo se dizendo Filho de Deus, Senhor dos senhores, os discípulos se dizendo propagadores da palavra de Deus, continuadores da palavra de Deus, agissem como agiam, se misturando ou convivendo com qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de gente. Supervalorizando e colocando a tradição, colocando a adoração, como eles entendiam, acima de qualquer coisa. O ritual era mais importante do que o amor ao próximo. O ritual era mais importante do que o amor ao próximo. E quando se fala em adoração, quando se questiona, se traz isso para o lado da adoração, está se querendo dizer o quê? Que o nosso Deus, o grande Deus Pai, na visão deles, não aceita qualquer um. E não aceita ninguém de qualquer jeito. Nós entendemos assim também. Que nós não podemos estar na presença do Senhor de qualquer forma ou de qualquer jeito. Isso é uma verdade. Mas aí dizer que se eu conversar ou tocar em alguém que não faz parte do meu convívio, eu necessite de uma purificação exagerada para poder vir para a presença do Senhor nosso Deus, aí é supervalorizar um ritual. É querer dizer que nós somos melhores do que qualquer pessoa nessa terra. E nós não somos. Nós somos pecadores tanto quanto qualquer pessoa deste mundão. A única diferença de muitos bilhões dessas pessoas deste mundo é que nós somos lavados e purificados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas isso diante de Deus não nos torna mais importante do que eles. Deus tem amor por todas as pessoas. Deus tem carinho por todas as pessoas. E o que esses homens estavam querendo tirar de Jesus Cristo aqui é alguma coisa que muitas vezes nós fazemos. Ignorar aqueles que não fazem parte do nosso meio. Nós temos uma fala muito interessante aqui, e ontem nós ouvimos de novo aqui, Ednel, você não estava aqui, mas nós ouvimos, não esqueçam da lição número 1. Como é gostoso ouvir isso? Como é gostoso ouvir isso? Mas será que se um mendigo entrar nessa igreja, sentar num desses bancos aqui, e ao final do culto alguém falar, o diretor falar aqui, não esqueça da lição número 1, será que você ao olhar para o seu lado, do meu lado está um mendigo, e o diretor lá da frente diz, não esqueçam da lição número 1, qual será a atitude que eu vou ter? É um mendigo, está mal cheiroso, não lavou as mãozinhas, e não lavou o corpinho. E não trocou de roupinha. Não está bonitinho como a grande maioria. Então, será que ele é digno de um abraço? Daí nós olhamos para o outro lado. E do outro lado está o nosso irmão Amauri. Bonito. Essa gravata é do pastor Moacir, né? Bonito. Cheiroso. Eu tenho opção de escolha. Quem eu abraço? Na visão dos nossos amigos, eu vou fazer diferente do que Jesus fazia. Eu vou abraçar o cheiroso. Não exagero, estou brincando, tá?
porque é assim que eu fui ensinado. Os rituais que me passaram são esses. Aquele ali é desprezível, porque ele não faz parte do meu convívio. Quando nós nos prontificamos a adorar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas que estão conosco, que estão diante de nós, à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, são dignas de ser abraçadas e recebidas como nossos amigos, nossos irmãos. E assim, pelo poder que o Espírito Santo de Deus exerce na nossa vida, pela influência que a adoração exerce na nossa vida, nós temos sim que recebê-los e abraçá-los, como Jesus Cristo recebia e abraçava. Os nossos rituais, as nossas maneiras de pensar, nunca podem tomar lugar da humildade que Jesus Cristo nos ensinou, quando nos prontificamos a nos tornar seus adoradores. Nós temos que ter tradições, sim. Nós temos que ter rituais. Nós temos que ter formas de culto, nós temos que ter tudo isso. Mas nunca, nada disso pode sobrepor-se ao amor ao próximo. Nada disso pode sobrepor o amor ao próximo. Nós não podemos cair no mesmo erro desses escribas e desses fariseus, achando que uma pessoa, por estar inferiorizada a nós, em qualquer sentido que seja, ou não fazer parte do nosso grupo, não mereça a nossa atenção, não mereça a nossa consideração. Todo culto, ele tem o seu ritual, sua maneira de ser. Mas nós temos que ter em nossa mente que todo culto é para Deus, e a Ele deve ser dedicado. Nunca a vontade de ninguém pode prevalecer aqui, de homem nenhum, porque se assim for, as coisas estão erradas, e com certeza a coisa não vai andar. Além de honrar a Deus apenas com os lábios, esses homens condenavam os que se diziam povo de Deus. Condenavam. Porque eles eram os tais guardadores da lei. E pessoas que não guardavam a lei como eles guardavam, eram pecadores e indignos de qualquer atitude. Quantas vezes nós colocamos dentro do ritual santo, do momento santo que é o culto do Senhor, a nossa própria vontade. E nós tornamos pecado aquilo que não é pecado. Alguém olha lá do meio da igreja, olha para a bateria e diz: isso não é instrumento de Deus. E não deveria estar ali. Quem que falou que não? Por que tornar pecado aquilo que não é pecado? Colocar a minha tradição, a minha maneira de pensar e fazer de verdade aquilo que não é verdade e querer que a igreja engula isso. A dança, coisa linda, que emociona, que mexe com a gente. É lindo demais isso aqui. Mas foi difícil de se começar. E graças a Deus, porque não foi por força, nem por violência, nem por rebeldia, mas o Espírito Santo foi trabalhando, e hoje a nossa igreja é tão abençoada como é na questão de coreografia. E junto com ela, a igreja de Araucária, a igreja de Boqueirão, da Barreirinha, todas as igrejas. Por quê? Isso é bênção de Deus.
Mas eu ouvi, não foi uma nem duas, que isso é coisa do inimigo. Que pessoas que dançam como dançam aqui, estão preparadas para dançar lá no mundo. Gente, isso é um absurdo. Isso é querer dizer que as pessoas estão comendo sem lavar as suas mãos. Isso é colocar ritual onde não existe ritual. Isso é colocar pecado onde não existe pecado. Isso é bênção de Deus. Jeremias, quando Deus fala da restauração do povo de Deus, ele diz: vou trazer-vos de volta para a vossa terra, e vocês virão com as que dançam na presença do Senhor nosso Deus. Mas nós, na nossa maneira de pensar, de agir, na nossa santidade exacerbada, por não gostarmos ou não entendermos a palavra de Deus, não conhecermos a palavra de Deus, nós preferimos dizer que é pecado. Porque isso só se faz no Faustão, eu ouvi isso também. Isso só se faz no Silvio Santos, no Ratinho, ou seja lá onde você quiser. Não, gente, não. Isso aqui começou com o povo de Deus. Começou com o povo de Deus. Miriam, quando passa o Mar Vermelho, dançou na presença do Senhor nosso Deus, e lá não tinha Faustão. Não tinha Gugu, não tinha Silvio Santos, não tinha ninguém. Tinha o povo de Deus se alegrando por ter sido liberto. Mas o meu ritual, a minha maneira de pensar em adoração, a minha santidade, me diz que isso não é certo, então eu não concordo. Tudo bem, tudo bem. Nós entendemos. E o Espírito Santo também entende, mas ele trabalha no meio da igreja. E aquilo que é santo, aquilo que é para Deus, acontece, aquilo que é feito para Deus, acontece com amor, com dedicação, porque é isso que o Senhor Deus quer para a sua igreja. Então esses homens aqui, que supervalorizavam aquele ato, estavam querendo dizer assim: nós somos diferentes. Nossas roupas são diferentes, nossos perfumes são diferentes, a nossa condição é diferente. Então não temos que nos misturar com as pessoas que você, Jesus Cristo, se mistura. Mas Jesus Cristo sabia responder, e ele foi bem na veia. Hipócritas. Hipócritas. Mentirosos. Falam daquilo que não vivem, simplesmente por manter uma tradição. Na sequência, no segundo tópico, se quisermos adorar a Deus com o coração, não podemos desvalorizar as Escrituras. A tradição dos anciãos, os religiosos da época de Jesus, com os quais ele está se defrontando neste momento aqui, não tinha nada a ver com a Escritura que Jesus Cristo ensinava. E essa é a razão de que Jesus Cristo fala para eles que eles adoravam simplesmente com os lábios. Eles até eram conhecedores da Escritura. Eram doutores da lei. Mas eles colocavam isso acima de qualquer coisa. Isso acabava por trazer uma desvalorização do verdadeiro Evangelho. Da verdadeira mensagem que Jesus Cristo estava trazendo, estava incutindo, estava colocando a sua maneira na mente das pessoas. Eles estavam querendo dizer aqui que Jesus Cristo desvalorizava as Escrituras. Eles estavam querendo transferir para Jesus Cristo algo que eles estavam praticando. Porque os preceitos divinos, os mandamentos, as leis dadas por Deus, foram dadas sim para serem seguidas, para serem observadas, para serem mantidas,
mas para serem guardadas com amor. E eles estavam querendo dizer para Jesus Cristo que o fato dele se misturar com as pessoas de outras, que não faziam parte do seu convívio, da sua capacidade, da sua boa maneira de se vestir, ou de falar, ou de viver nas praças, de orar, de fazer tudo com tanta capacidade, eles estavam querendo dizer para Jesus Cristo que Jesus Cristo não estava querendo guardar, ou estava guardando a palavra como deveria ser guardada. E Jesus Cristo, na sua sabedoria, porque era e é o Filho de Deus, ele sabe como responder. E ele sempre vai na ferida. Né, Adílis? Foi assim com o moço rico. Ele bateu no peito e disse, né, Samuel? Tudo isso que você está me falando eu guardo desde criança. Eu aprendi assim. Guardar os mandamentos, isso é comigo, né, pastor Moacir? A gente é adventista, a gente tem isso decora e salteado. E Jesus vai no moço rico. Você é bom? Você é o tal? Então, vende o que você tem e reparte para os pobres. Acabou o crente. Acabou o homem que tanto valorizava as Escrituras. Nós não podemos nunca desvalorizar as Escrituras como adoradores do Senhor nosso Deus. Mas temos que valorizá-la, guardando como ela deve ser guardada, com amor. E aqui, nessa questão aqui, Jesus Cristo, ele vai em algo que aparentemente não tem muito a ver com o papo. Ele vai lá no verso 10 e fala com os homens o seguinte: honra teu pai e tua mãe, quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Por que Jesus Cristo está falando isso para eles? Aparentemente sem, porque algo aqui está incutido, que mostra que muitas vezes as pessoas são aquilo que verdadeiramente não são. Dentro desse texto aqui, tem uma palavra chamada Corban, e você pode ler aí no verso 11. Corban. O que significa isso aqui? Olha só como Jesus Cristo é sábio, e por ser conhecedor, e não desvalorizar a palavra de Deus, por que Jesus Cristo coloca isso aqui para eles? Aqueles hipócritas, aqueles fariseus, estavam tomando a seguinte atitude. Eles tinham responsabilidades de cuidar do seu pai e da sua mãe depois de velhos. Era obrigação. Eles tinham que honrar o pai e a mãe depois de velhos e cuidar deles. Assim como nós, ou qualquer pessoa, tem essa responsabilidade. Só que isso para eles era um peso. Isso para eles era um peso. E esse termo corban, quando ele era proferido, quando ele era dito, aquilo ao qual o termo estava se referindo, ele passava a ser dedicado ao Senhor, santificado ao Senhor. Então, se eu tinha um instrumento como esse, e eu proferisse a palavra corban relacionada a esse instrumento, ele passava a ser dedicado ao Senhor. Ele poderia continuar a ser usado por mim, mas unicamente para exercício da obra do Senhor. E sabe o que esses homens faziam?
quando chegava a necessidade de ajudar o seu pai e a sua mãe, já velhos, ou doentes, ou já de idade muito avançada, sabe o que eles faziam? Todas as coisas que se relacionavam à ajuda que eles tinham que dar a seu pai e a sua mãe, eu vou pegar um exemplo assim, uma bacia, ou uma cadeira de banho, que fosse usado para ajudar o seu pai e a sua mãe, sabe o que eles faziam? Eles chegavam ao absurdo de declarar a palavra corbã para aquele utensílio, para que eles pudessem ter a desculpa de não poder mais usar aquele instrumento para auxiliar o seu pai e a sua mãe. Tamanha era a indiferença deles para com as pessoas necessitadas, para com as pessoas humildes que não tinham condições de estar com eles no centro das praças, vestindo as melhores roupas, inclusive o seu pai e a sua mãe. Eles desvalorizavam algo que era tão precioso, e tão precioso que era, que está contido nos 10 mandamentos: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Então aquilo era peso para eles, e Jesus Cristo conhecia o coração deles, e Jesus Cristo diz para eles: vocês não são capazes nem de honrar o pai e a mãe de vocês. Como vocês podem ser capazes de se declararem adoradores e dizeres que são as pessoas modelo de exemplo, são exemplos de adoradores do Senhor grande Deus? Vão aprender a honrar o pai e a mãe de vocês. Vão aprender a fazer aquilo que precisa ser feito. Vão usar a palavra de Deus da maneira que deve ser usada. Não tentem enganar Jesus Cristo, Filho de Deus, porque eu conheço a palavra do meu Pai e conheço o seu coração. Isso é o que Jesus Cristo queria dizer para eles. Vocês não são capazes de honrar o vosso pai e a vossa mãe e vêm me ensinar. É isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus está aqui e ela não pode ser desvalorizada. E quando que nós desvalorizamos a palavra de Deus? Quando nós a distorcemos. E quando nós a usamos de qualquer jeito. O verdadeiro adorador, ele não distorce a palavra de Deus. Ele não usa a palavra de Deus de forma errada. Ele não tenta usar a palavra de Deus quando ele não está em condição de usar a palavra de Deus. E essa era a atitude desses homens. Chamados tão mansamente de hipócritas. E que se descobre aqui pelo conhecimento de Jesus Cristo, pela atitude do Espírito Santo de Jesus, através da vida de Jesus Cristo, que aqueles homens que batiam no seu peito, não eram capazes nem de honrar o seu pai e a sua mãe. Tornavam santo algo que não era santo, só para não poder usar num banho, numa higiene do seu próprio pai e a sua mãe. Usavam uma palavra santa, como essa que nós falamos, corbã, de maneira inapropriada. E quantas vezes nós usamos coisas santas, palavras santas, ou qualquer coisa que se relacione a Deus, que é santo, quando nós não estamos em condição de usá-lo? Jesus Cristo fala: abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição de homens. Sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. Aqueles homens tinham abandonado, tinham rejeitado, tinham invalidado a palavra de Deus simplesmente pela maneira deles pensar ou de guardar a lei. E nós, como adoradores, não podemos ter essa atitude de desvalorizar a palavra de Deus dessa forma, simplesmente por uma aparência que não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aceitar isso.
Terceiro tópico. Se quisermos adorar com o coração, não podemos distanciá-lo do Senhor. Este povo honra-me com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. E em vão me adoram. Mas o que significa coração perto de Deus? Como que nós podemos entender isso? É o coração daquela pessoa que se prontifica a qualquer preço, unicamente fazer a vontade de Deus. O pastor Disseu, logo que assumiu essa igreja, ele falou uma frase que ficou gravada na minha mente, e eu acho que até já falei isso. Por todos esses anos, e não vou esquecer nunca. O melhor lugar que uma pessoa pode estar é no centro da vontade de Deus. Isso é ter o coração perto de Deus. As nossas vontades, as nossas aspirações, os nossos pensamentos, as nossas motivações, tudo que está por trás das nossas ações, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de pensar, de falar, de agir, tudo que está por trás das nossas ações, como adoradores do Senhor Jesus Cristo, se quisermos ter o nosso coração junto ao coração de Deus, tem que estar no centro da vontade de Deus. Nenhuma pessoa aqui que se diz adorador pode querer viver a seu bel prazer, a sua maneira de viver, da forma com que ela acha que possa viver. Senão isso não é ser adorador. Nós precisamos entender que o nosso coração tem que estar perto do coração do Senhor, para que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida. Para que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que nós andemos, nós possamos ser usados pelo Senhor Jesus Cristo, porque o nosso coração, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, está ligada à vontade do Senhor, e assim Ele vai nos usar segundo a sua santa vontade. Por que muitas vezes a nossa adoração não surte efeito? Nós cantamos a ponto de ficar roucos, ou dança-se a ponto de ficar cansados, extasiados, ou se toca a ponto de fazer calos no dedo, e nós chegamos à conclusão de que aquilo ali não resultou em nada. É que alguma coisa nesse contexto, dentro desse contexto, nesse meio, nesse tempo em que exercitávamos o nosso ministério, estava errado, e nós estávamos distanciados do Senhor, e aquilo não trouxe o resultado necessário. E nós precisamos entender que para praticar as obras do Senhor, o nosso coração tem que estar perto do Senhor. Porque a qualquer momento nós seremos chamados para isso, para mostrar ou para demonstrar o amor que o Senhor Jesus Cristo tem pelas pessoas. Na sexta-feira, eu fui fazer uma entrega e o dono da empresa começou a reclamar de um cliente dele lá do exterior. Daí a esposa dele falou assim, não dá para confiar no homem mesmo. E daí eu falei, realmente, você tem razão, na Bíblia está escrito que maldito o homem que confia no homem. Ela, sério? Eu falei, está escrito na Bíblia. Daí ele falou assim, sabe que eu não leio a Bíblia? Por que eu não leio a Bíblia? Eu falei, por que você não lê a Bíblia? Porque eu não entendo nada. É um monte de coisa que está escrito lá que a gente não sabe nem do que se trata. E daí na minha pressa, se o meu coração não estivesse ligado ao coração do Senhor Deus, eu poderia só concordar com ele. Você tem razão. A Bíblia é complicada mesmo. Mas não. Não posso fazer isso. Meu coração tem que estar ligado ao coração do Senhor.
E se o Espírito Santo abre aquela oportunidade de dialogar com alguém sobre a preciosidade da palavra de Deus, eu não posso perder essa oportunidade. E eu pude dialogar com ele, conversar com ele e falar para ele e deixar bem aberto para ele que a qualquer momento que eu chegue na empresa dele para fazer uma entrega, que ele quiser conversar sobre a palavra de Deus, eu estou disposto a parar um momento e ouvi-lo. Mas quantas vezes é mais confortável eu, por não estar com o meu coração de adorador ligado ao coração de Deus, concordar com as pessoas e me livrar delas o quanto antes, porque eu não estou capacitado para ajudá-la. Se você, se nós estamos dentro dessa igreja, é porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. E ninguém de nós aqui é melhor do que ninguém. Ninguém de nós aqui conhece mais do que ninguém, porque o Espírito Santo capacita a todos nós. A mim e a você. Porque o nosso coração precisa estar ligado ao coração do Senhor nosso Deus. Nós temos que agir segundo a vontade do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O nosso coração não pode estar distanciado do coração do Senhor nosso Deus. Você é um verdadeiro adorador? Amém? Vou fazer de novo a pergunta. Você é um verdadeiro adorador? Amém? Então o teu coração tem que estar ligado ao coração do Senhor Deus. As tuas vontades, os teus desejos têm que estar sujeitos à vontade do Senhor nosso Deus. Quer adorar ao Senhor com o coração? Saibamos respeitar os rituais que são praticados aqui, mas nunca os colocando acima da vontade do Senhor nosso Deus. Saiba valorizar a Escritura, mas nunca usando dessa Escritura para querer sobressair as outras pessoas. Porque Jesus Cristo conhece os nossos defeitos. Jesus Cristo conhece os nossos erros. E Ele nos convence. Ele nos convence. Muitas vezes sem palavras, Ele nos faz ficar quietos. Aqui Ele usou de palavras. Ele foi lá na ferida das pessoas, dizendo que elas não tinham condições nem de cuidar dos pais deles. E muitas vezes Ele vai na nossa ferida. E por mais que exercitemos ministérios e mais ministérios, e muitas vezes batendo no peito, né, Gladys? Sou líder do Ministério de Família. Desculpa te pegar de exemplo. E querer se sobressair sobre todos os demais casais. Jesus Cristo olha para o Gladys, ou olha para o presbítero, o presbítero Adinel, para o Osni, o diretor da Rumap. E olha assim, coitado. E vem com o seu Espírito Santo e nos conscientiza dos nossos erros, das nossas fraquezas, da nossa humanidade. Que muitas vezes nós estamos deixando de lado para poder sobressair sobre as demais pessoas. Ou ficamos dando carteirada nos outros. Escondendo a nossa necessidade de transformação. Que só nós sabemos que nós precisamos. Se nós quisermos adorar com o coração, o nosso coração tem que estar próximo da vontade do Senhor nosso Deus. Jesus espera que aqueles que vão até Ele para adorá-lo, façam no mínimo, com o coração puro. Esse é o desafio de todo cristão. Osni, natureza humana é de pecado. Sim, mas a natureza de Jesus Cristo é de perdoar pecados.
Então, se nós reconhecermos a nossa necessidade de estar constantemente buscando o perdão dos pecados que nós praticamos, nós estaremos sendo reconhecidos pelo Senhor como verdadeiro adorador do Senhor, nosso Deus. Não como hipócritas, não como fariseus. Mas nós estaremos sendo usados. E em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer situação. Porque para isso nós somos chamados. Para isso nós somos escolhidos. Quando Jesus Cristo olhou para mim, olhou para você. Ele viu em nós condições de sermos seus adoradores. Você está disposto a pagar o preço? Amém? Façamos isso. Vamos honrar a vontade do Senhor nosso Deus para a vida da sua igreja. Vamos pôr em oração aquilo que nós muitas vezes entendemos como certo, ou até como errado, ou até como certo. Para ver se verdadeiramente é a vontade do Senhor. Vamos preparar uma música para dançar. Vamos colocar em oração diante do Senhor, para ver se o Senhor quer aquela música. Vamos tirar uma música, vamos preparar uma mensagem, vamos fazer qualquer coisa para o Senhor, vamos colocar em oração. Para que seja feita a vontade do Senhor verdadeiramente na vida da sua igreja. Vai sair para o seu trabalho de manhã? Coloque em oração. Faça o seu devocional. Leia a palavra de Deus. Busque a vontade do Senhor para aquele dia da sua vida. Seja um verdadeiro adorador. Em todos os momentos, porque essa é a vontade do Senhor nosso Deus. Para a nossa vida. Para a nossa vida de adoradores. Então, que todas essas mensagens que o Espírito Santo de Deus trouxe para a vida da igreja do Senhor nosso Deus, possam surtir efeito e nós possamos agir como verdadeiros adoradores. Irmãos, não dá para fingir algo que não somos. Não dá. E eu dizia isso para as meninas ontem, para os meninos na classe. Quando vocês estão dançando, eu falava isso, né? Quando vocês estão dançando, eu olho para vocês e eu sei se está tudo bem naquele momento que vocês estão dançando. Por onde? Pelo semblante. Não dá para esconder. Não dá. Teve uma vez que uma menina dançou aqui, eu vi que ela dançou o tempo inteiro com a cara feia. Depois eu fui perguntar. O que estava acontecendo? Que eu estava braba. Tudo bem, tá brava. Mas antes de vir, conversa com o Senhor ali. Senhor, tira esse sentimento, que agora o sentimento que eu preciso ter é de verdadeiro adorador. E verdadeiro adorador não adora Deus brabo. De jeito nenhum. Então, irmãos, muitas vezes são nas pequenas coisas que nós erramos. Que Deus seja louvado. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações e que nós possamos entender o que Deus quis para a sua igreja. Com esta e com as outras mensagens. E possamos honrar tudo aquilo que o Espírito Santo trouxe para nós nesses dias. E que possamos fazer simplesmente aquilo que Jesus espera daqueles que vêm para adorar. Entendimento, essência, perdão, oferta e coração. É isso que o Senhor espera de nós, como verdadeiros adoradores. Deus seja louvado. Deus seja honrado pelas nossas atitudes, pelos nossos gestos. E lembre-se, não vamos honrar Jesus Cristo simplesmente com os nossos lábios. Nós vamos honrar com as nossas atitudes, com os nossos segredinhos,
que dos homens nós podemos esconder, mas de Deus nós não escondemos. Em nome de Jesus. Amém. Vinde, adoremos. É o que nós, durante esse mês, estamos proclamando, não só nesta igreja, mas em nossas igrejas espalhadas.